Olá, turma de Análise Matemática 1, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma generalização do Teorema dos Intervalos Encaixados e o Teorema de Borel-Lebesgue, que trata sobre você pegar um conjunto compacto e escrever ele como estando contido na união de conjuntos abertos. Bem, a generalização para o Teorema dos Intervalos Encaixados para conjuntos compactos é bem parecida com o Teorema dos Intervalos Encaixados. Vamos relembrar aqui o que é que dizia o Teorema dos Intervalos Encaixados. Se eu tivesse uma sequência de intervalos fechados, limitados, né, x1, x2, xn, esses intervalos eles não podiam ser formados apenas por um único elemento, ou seja, eram intervalos não degenerados. Então iria existir um elemento que iria estar em cada um deles. A versão para conjuntos compactos é muito parecida. Se eu tiver uma sequência decrescente de conjuntos compactos não vazios, sempre vai existir um elemento que está em cada um dos elementos dessa sequência. Esse é o teorema dos compactos encaixados, que é uma generalização do teorema dos intervalos encaixados. Para demonstrar esse teorema, nós vamos utilizar o teorema anterior, o teorema 8, né, que afirma que se você tiver um conjunto compacto, qualquer sequência dentro do conjunto compacto tem uma subsequência que converte para um elemento do conjunto. Então, para demonstrar esse teorema, vamos observar que cada um dos conjuntos compactos x1, os conjuntos compactos x1, x2, todos eles são diferentes do conjunto vazio. Isso significa dizer que eu posso pegar um elemento dentro de cada um deles, digamos um xi pertencente a esses conjuntos compactos. E a gente sabe também que eles são que é uma sequência decrescente. x1 contém x2, que contém x3 e assim sucessivamente. Ou seja, nós temos que todos esses elementos x1 que a gente tomou aqui dentro desses conjuntos xi, todos eles pertencem ao primeiro de todos, porque o x não contém todos eles xn pertence ao conjunto x1. Ou seja, a sequência que é formada por x1, x2, 3, xn é uma sequência que está totalmente contida dentro do conjunto x. Então, como a gente tem uma sequência dentro do conjunto x1 e o conjunto x1 é compacto, então, pelo teorema que a gente viu na exposição anterior, essa sequência possui uma subsequência que converge para um elemento do conjunto x1. Ou seja, existe uma subsequência que eu vou escrever assim, x n1, x n2 e assim sucessivamente x nk, que é uma subsequência dessa sequência aqui de cima. Vou escrever assim, ó, desse jeito, para dizer que é uma subsequência de cima, xn, que converge para um elemento do conjunto, com o limite dessa subsequência, xnk igual a um elemento A, e esse elemento A pertence ao conjunto x1, porque o conjunto x1 é compacto. O que é interessante é que esse A, que é o limite dessa subsequência, ele vai pertencer a todos os outros conjuntos compactos. Então, vamos mostrar. Mostremos que esse elemento A ele pertence a xn para todo n pertencente aos naturais. Para fazer isso, basta a gente observar que, na realidade, essa subsequência, a partir de um certo índice, vai estar em cada um desses conjuntos compactos. Observe que eu não posso dizer de cara que essa subsequência está em todos os conjuntos, não, né? Por exemplo, só para a gente ter ideia, vamos supor que essa subsequência fosse assim. Só para ilustrar o que a gente vai fazer agora. Que ela começasse pelo x1, depois pegasse o x5, x7, x11, podia ter até uns vizinhos aqui, x12, essa subsequência fosse assim, quando a gente for formar ela, que é aquela que converte para A. Essa subsequência dessa maneira está totalmente dentro de x2? Não, né? Porque relembrando, o que ocorre é que o x1
contém o x2 contém o x3 e assim sucessivamente. Então, esse elemento x1 que eu peguei aqui dentro de x1 pode ser que não esteja dentro de x2. Então, eu não posso garantir que essa sequência está dentro de x2, não. No entanto, se eu considerar agora essa subsequência, para não ficar falando subsequência, eu vou chamar apenas subsequência, tá? Que é uma subsequência agora dessa sequência aqui, quando eu tirar o x1. Essa aqui, ela com certeza está em x2, né? Porque x2 contém x3, que contém x4, que contém x5 e assim sucessivamente. Então, esse x5 já é o elemento x2. E todos os outros aqui, como é uma sequência decrescente, já estão em x2. Então, dessa maneira aqui, tirando esse primeiro termo, essa sequência ela está em x2. Eu posso dizer que essa sequência aqui está em x3? Está, né? Porque x3 contém de x5 diante. Está em x4? Com certeza. Está em x5? Tá. Mas eu posso dizer que essa sequência está em x6? Não, né? Porque x6 vem aqui depois de x5. E pode ser que esse termo aqui, x5, que eu peguei, esteja fora desse elemento. Então, eu não posso garantir isso. Mas, com certeza, vai ter um índice aqui que vai, esse índice, como aqui esses índices são infinitos, esse índice vai ultrapassar o 6. E para esse índice que ultrapassa o 6, eu posso garantir, então, que a subsequência a partir daquele índice está totalmente dentro do x6. Eu estou falando isso para ilustrar, mas, na realidade, para qualquer que seja, agora que vamos complementar, um termo aqui, xn, quando esse índice aqui ultrapassar o n, isso quer dizer que a subsequência começando naquele índice está totalmente dentro do xn. Então, para nk, que são os índices da sequência, relembrando aqui, pessoal, eu estou escolhendo nk para representar que nk são os índices da subsequência que converte para A. Então, para nk maior do que n, temos que a sequência que inicia, temos que a subsequência que inicia exatamente nesse elemento aqui, inicia em x nk, está em xn. Ou seja, xn é um conjunto compacto e eu tenho uma subsequência e, portanto, uma sequência convergente dentro dela, dentro do conjunto xn. Então, o limite dessa sequência tem que pertencer ao conjunto xn, porque o conjunto xn ele é fechado. Logo, essa sequência começando aqui, eu vou escrever dessa mesma maneira, tá? xnk converge para A e esse A pertence a xn. Por quê? Porque converge para A? Porque é uma subsequência da sequência que a gente sabe que é convergente, converge para A. E porque pertence ao conjunto xn? Porque o conjunto xn é um conjunto compacto, ele é fechado, ou seja, todo conjunto de elementos dentro do se você tem uma sequência de elementos dentro do conjunto, o limite dessa sequência também tem que convergir para um elemento do conjunto. Aí com isso, a gente demonstra que o elemento A pertence a xn para qualquer que seja n pertencente aos naturais. Então, dado um n natural qualquer, quando a gente pegar os termos n caros maiores que n, vamos ter essa situação e, portanto, xn, A pertence a xn para qualquer que seja o n. Então, com isso a gente demonstrou que os elementos A pertencem a xn, né? Portanto, A pertence a xn para todo n pertencente aos naturais, que era o que a gente queria demonstrar.